Boa noite a todas, todos e todas. Espero que estejam bem. É com grande alegria que iniciamos mais uma noite de relatos e experiências do webinário e curso de capacitação continuada Memória e Patrimônio do Rio Grande do Sul, Diálogos Transversais, que está ocorrendo desde o dia 1º de junho e se estenderá até 22 de julho de 2021. Este webinário é uma ação e realização do Colegiado Setorial de Memória e Patrimônio do Rio Grande do Sul, em parceria com a Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul, Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul, Escola de Governo do Estado do Rio Grande do Sul. E tem como apoiadores o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, Conselho Internacional de Monumentos e Sítios, Fórum de Entidades em Defesa do Patrimônio Cultural Brasileiro, Consórcio Público de Saneamento Básico da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, Conselho Estadual de Cultura, Conselho Estadual de Educação, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, Ministério Público Federal e Defensoria Pública da União. Agradecemos a todos os parceiros e apoiadores, aos profissionais que aceitaram o convite para palestrar e trazerem seus relatos, enriquecendo este curso, a todos que se inscreveram e a todo o público que vem nos acompanhando. Pedimos, por gentileza, que desliguem seus microfones e câmeras, colaborando com o bom andamento das apresentações e evitando a sobrecarga no sistema. Informamos que as perguntas devem ser encaminhadas pelo chat da sessão e o link para a presença nessa sessão também estará disponibilizado no chat durante o transcorrer das atividades. Nesta quarta semana do webinário, teremos o painel temático 7, Turismo Rural e Cultural. A interpretação de patrimônios naturais e culturais como resultados de fruição, usos e costumes locais do território, buscando dar visibilidade à vivência local como valor patrimonial intrínseco, que deve ser respeitado, protegido e divulgado conforme normativa internacional, usando formas efetivas e consagradas de apresentação, recepção, sinalização, valoração, souvenirs e encantamento com os lugares. Na mediação dos relatos de experiência, teremos Jussara Prates dos Santos Girardi. Jussara é membro do Colegiado Setorial de Memória e Patrimônio do Rio Grande do Sul e da comissão organizadora deste webinário. É graduada em História e graduanda em Biologia, especialista em Gestão de Arquivos e em Educação. Está cursando especialização em Ecologia e Sustentabilidade. É conservadora e restauradora de acervos, associada ao ACORS. Trabalhou na Secretaria de Cultura do município de Portão e atualmente trabalha na iniciativa privada com licenciamento ambiental e produção de obras e materiais paradidáticos voltados para a educação patrimonial. Seja bem-vinda, Jussara. Bom trabalho para todos nós. Obrigada, Angelita. É um grande prazer estar representando o Colegiado Setorial de Memória e Patrimônio nesta missão de mediar relatos que enchem a gente de emoção. A gente tem tido ótimas experiências ao longo aí do mês de junho e não tenho dúvidas que hoje não será diferente, será maravilhoso também. Já foi, né, na primeira sessão e agora também. Obrigada, Ivone, obrigada, Cláudio, por estar aqui, por serem tão solícitos. E desculpa se a gente fica incomodando vocês aí, né? Manda material e tal, mas é bem importante. Bom,
O tema de hoje é muito instigante, interessante e abrangente, visto que o turismo tem várias facetas, né? O turismo é um segmento importante do terceiro setor, mas que abrange o segundo setor, agropecuária, agroindústria, o rural e urbano. E hoje nós temos um relato de experiências rural, né, mais voltado ao patrimônio do interior do estado e uma experiência urbana da capital de todos os gaúchos, que é Porto Alegre, né? Então, o turismo gera emprego, distribui renda, capta divisas, proporciona melhorias na qualidade de vida das comunidades e é um importante contribuinte das iniciativas de desenvolvimento sustentável. O turismo rural e cultural vem despertando a atenção, pois é uma alternativa em ascensão nas zonas rurais, uma vez que, ao incrementar renda, cria novos postos de trabalho, viabiliza a permanência no campo e possibilita novas leituras de diferentes paisagens culturais, locais e regionais. E para falar sobre o turismo rural, então eu convido o Cláudio. Cláudio, pode abrir a tua câmera, por favor. Será o nosso primeiro palestrante e vou apresentá-lo então. Cláudio Henke é graduado em Desenho Industrial, Programação Visual pela Universidade Federal de Santa Maria, é graduado em Administração pela Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões, é especialista em artes visuais, cultura e criação pelo SENAC, atua na área de publicidade e propaganda e é um dos fundadores do Caminho das Missões e administrador da empresa Caminho das Missões, operadora de turismo limitada. Cláudio participa deste webinário com uma palestra intitulada Patrimônio Cultural e Natural e o Desenvolvimento do Turismo no Espaço Rural. Cláudio, a palavra é sua. Bem-vindo. Boa noite a todos que estão presentes, assistindo esse evento sensacional que está sendo, que estamos tendo a possibilidade de ampliar nossos horizontes em relação ao patrimônio, à memória, à cultura, algo que é muito importante para a nossa própria história, na história de cada um de nós. Eu vou falar um pouquinho sobre a nossa experiência sobre Caminho das Missões, que é um roteiro que nós criamos há 20 anos, aqui na região das Missões, região noroeste. Tá? Vou compartilhar então aqui a nossa tela. Bom, como eu falei, Caminho das Missões é uma iniciativa que nós tivemos, foram 4 pessoas que idealizaram esse caminho há 20 anos atrás, aqui na região das Missões, mas vou fazer um breve apanhado da parte histórica. Eu acredito que alguns, pelo menos, não conheçam onde nós estamos, qual é o contexto, né? Nós estamos, então, na região noroeste do Rio Grande do Sul, onde, no início lá da descoberta da América, pertencia ao território espanhol, né? pelo Tratado de Tordesilhas, onde as duas potências, Portugal e Espanha, dividem seu território. E no território espanhol, a aproximação com os índios, grande parte foi responsabilidade, então, dos jesuítas, da Companhia de Jesus, que veio e se aproximou e buscou formas de fazer essa conquista espiritual, né? Então foi criado, dentro de toda a história, né, de todo o decorrer da história, os povoados missioneiros, os povos das missões jesuíticas Guarani. Então nós estamos situados no que seria a província jesuítica paraguaia, que envolve o atual Rio Grande do Sul, uma parte da Argentina e grande parte do Paraguai, resultando então em 30 povoados que haviam lá nos séculos XVI, XVII e início do século XVIII. Eram verdadeiras cidades, e até 5.000, às vezes 7.000 pessoas, formadas exclusivamente por índios, principalmente das nações Guarani, embora houvessem outras, né? E também a participação de padres jesuítas, que normalmente eram em dois padres que coordenavam. Então havia um grande desenvolvimento cultural
econômico, industrial, né, muito antes da Revolução Industrial que houve na Europa, que já havia esse desenvolvimento industrial. O princípio do cooperativismo, muitos dizem que aqui surge essa ideia da cooperação. Né? Então, é nesse contexto. Deixa eu ver aqui se não trancou. Deu uma trancadinha. Estão ouvindo? Deu. Nesse contexto histórico, então, que os vestígios daquele tempo, né, estão presentes até hoje e vão formar um alicerce da nossa cultura, do nosso jeito de ser gaúcho, né, que o princípio as missões jesuíticas. Então a base dessa cultura gaúcha é as missões, mas também um jeito muito peculiar do missioneiro, do que nós somos em missões. E nós, então, os 4 criadores do caminho das missões, que idealizaram, que pensaram lá nos anos 1999, que essa história que nós temos aqui, ela é tão rica, uma coisa de um valor tão gigantesco, e que nós precisávamos achar formas de colaborar com que mais pessoas conhecessem, e aqueles que viessem para cá, na região das missões, ficassem muito mais do que 1 ou 2 dias, que é o que normalmente acontece com o turismo. Os turistas vêm para cá, vão principalmente a São Miguel e Santo Ângelo, alguns vão no Santuário do Caró, que são os 3 pontos, digamos, que tem uma circulação maior de turistas, e vão embora, e deixam de conhecer uma gama de elementos, de patrimônios materiais e imateriais, de locais belíssimos, né? E nós buscamos vamos achar uma forma de criar essa possibilidade das pessoas ficarem. Pensando, conhecendo, ouvindo falar em Caminho de Santiago de Compostela, na Espanha, né? Nós dissemos, por que não criarmos um caminho aqui nas missões? Já que se falava muito nas estradas que ligavam esses 30 povos, nós dissemos, vamos resgatar isso, vamos buscar essa essência e vamos criar um caminho, o caminho das missões. E nós levamos 18 meses de pesquisas, 5.500 quilômetros, conhecendo toda a região. A equipe era formada por, além de mim, uma pessoa na área de contábeis, uma pessoa na área de relações públicas e uma pessoa na área de história. Então, foi uma formação bastante interessante para essa visão multidisciplinar, digamos assim, do que seria necessário. E nós definimos, então, etapas. A primeira etapa seria incluir 6 dos 7 povos das missões. Né? Só não conseguimos, nessa primeira etapa, colocar São Borja, que ficou para uma segunda etapa, e depois, posteriormente, então, a terceira etapa, que nós há pouco conseguimos incluir, foi a Argentina e o Paraguai. Bom, eu vou me deter, nesse momento aqui, falar do caminho das missões no território gaúcho, dos 7 povos das missões. Nós temos, então, roteiros de caminhada e de bicicleta, que totalizam 325 quilômetros, sendo percorrido em 14 dias de caminhada ou 5 dias de bicicleta. Mas também pode-se fazer parte desses roteiros em 185 quilômetros, fazendo em 9 dias, ou em 4 dias, 75 quilômetros. Nesses 4 dias passa em São Miguel, São João Batista e Santo Ângelo. Sempre finaliza em Santo Ângelo. Os 9 dias São Nicolau, São Luís Gonzaga, São Lourenço, São Miguel e São João Batista e Santo Ângelo. E os 14 dias parte, então, de São Borja. Então, é um caminho que foi sendo aumentado. Aqui tem um mapa que a gente consegue ter uma visualização do que é este trajeto. Ele é percorrido todo por estradas de terra. Então, nós tivemos que fazer uma mudança de
de visão. O que estávamos na palestra hoje à tarde falando do turismo rural, turismo de massa, né? Nós tivemos que pensar que esse turismo é alguma coisa nova, era alguma coisa nova e que nós precisávamos incluir as comunidades do interior, as comunidades por onde passaria, eles deveriam ser os prestadores, as pessoas que viessem a servir, então, a fazer a prestação de serviços para almoço, para jantar, né, para os serviços de guia, quando houvesse a disponibilidade. Então, nós tivemos que fazer todo um convencimento, fazer com que essas pessoas lá do interior enxergassem que esse roteiro que estava sendo criado seria uma alternativa de turismo e também mostrar para eles, para essas pessoas, que as casas deles, que a região, as regiões deles, mas principalmente as casas antigas, né, tinham seu valor histórico. Muitos tinham vergonha de mostrar que a gente chegasse nas casas, mas são casas centenárias, casas onde foram usadas pedras missioneiras, pedras lá da época, então, das edições que foram reutilizadas, pessoas que tinham vergonha de oferecer o pão caseiro, né, queriam ir na cidade comprar o pão da padaria. Então, foi todo um trabalho de convencimento, mostrando para eles que isso era a essência do caminho. E agora nós temos uma equipe muito bem afinada, nesses 14 dias, já 20 anos realizando. Claro que houve mudanças, houve ajustes, mas são pessoas que estão completamente embutidas, estão dentro desse propósito do caminho e trazendo novas pessoas para essa ideia de valorização do patrimônio. Músicos, gaiteiros que vão tocar tocar uma música para os peregrinos, para os ciclistas, um benzedor ao longo do caminho, alguém que tem na sua propriedade uma estátua missioneira, ou quer contar um caos, um balseiro do Rio Uruguai, um antigo balseiro do Rio Uruguai, que conta suas façanhas, levando as madeiras aqui da região de São Borja, Garruchos até Uruguaiana. Então isso foi agregando e criando um caldeirão de informações, uma mescla de informações, somando a cultura gaúcha também, que a gente tem muito forte. E que, como o caminho das missões é percorrido por muitas pessoas de outros centros, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, eles acabam conhecendo e tirando um pouquinho daqueles preconceitos que há em relação ao povo do Sul, em relação à cultura gaúcha, deixam de enxergar só o Sul como serra, Gramado, né, e conseguem visualizar que existe uma outra história, uma outra essência bem forte, presente aqui. Aqui eu coloquei alguns objetivos, que é justamente essa valorização do turismo histórico, cultural, a valorização dos povos guaranis também nós buscamos. Então é essa busca de fomentar esse turismo místico, religioso, histórico, cultural, que na verdade tudo se torna uma coisa só, né? É indivisível, não tem como nós dividirmos a parte mística, religiosa, ou histórica e cultural. Ele acaba sendo um único caldeirão. E, claro, ampliar a atividade turística, aumentar, gerar emprego, renda, diretamente ou indiretamente. Então, a economia regional acaba tendo um reflexo. Nós não chegamos no ponto de número de turistas que nós queremos, que nós desejamos, mas é uma coisa que nós também temos um certo controle para que não haja um descontrole, um prejuízo, que estavam falando hoje na palestra de tarde, né? Que o turismo tem que ser uma coisa benéfica, embora traga alguns malefícios, mas tentar fazer com que ele tenha sempre os valores positivos mais elevados do que qualquer valor negativo.
E, claro, a preservação do patrimônio. O caminho conseguiu revelar, por exemplo, trazer, e essa informação a gente leva direto para o IFAM, quando surge algum ponto que não era de conhecimento. Então, há vários objetivos que nós buscamos com o caminho das missões. Envolver a cultura guarani. Os guaranis estão envolvidos diretamente com o caminho das missões, e eu vou falar daqui a pouquinho. Nós criamos 3 símbolos, e aí também entra a questão do patrimônio cultural, o patrimônio imaterial, que é a questão da cruz missioneira, toda a simbologia que tem essa nossa cruz de Caravaca, que todo peregrino recebe uma cruz e leva consigo, o badalar dos sinos que propagam as boas energias, e a erva mate, o chimarrão, a nossa bebida símbolo, e que tem essa simbologia da comunhão, né? Se compartilhar o mate, o dividir igualmente entre todos, é um espírito muito peregrino, essa comunhão, esse compartilhar. E isso fica para nós simbolizado também na erva mate. Os desenvolvimentos dos guaranis, como eu estava falando, as aldeias guaranis aqui ficaram encarregadas de fazer o cajado, que é um bastão de apoio para os peregrinos. Ele é feito de taquara, uma planta que regenera facilmente e que está muito ligado à cultura guarani. Então, eles colocam a sua simbologia, os seus elementos, escrevem tapê, que significa caminho. Nós fotografamos o artesanato guarani, e então o peregrino recebe uma credencial. Em cada ponto que ele passa, ele recebe um selinho, onde vai estar formando uma espécie de álbum de figurinhas com artesanato guarani. O certificado que todo peregrino ou ciclista recebe ao finalizar o caminho está escrito na língua guarani, para mais uma vez destacar, valorizar esse povo que são os verdadeiros donos dessa terra. E além disso, quando é possível e quando há uma contratação, o coral guarani se apresenta, os peregrinos e ciclistas passam por alguns locais onde os guaranis estão vendendo seu artesanato, e mais adiante fala um pouquinho mais sobre isso. Os prestadores desse serviço, como eu falei, é o gauchão lá do interior, é a pessoa é a família que recebe. Tu passa a conviver e entender como é a vida aqui no interior do Rio Grande do Sul. O caminho é praticamente todo, dos 325 quilômetros, são apenas 8 ou 10 quilômetros de asfalto. Passamos apenas em cidades, e ele é todo pelo interior. E as estruturas, então, são casas de famílias, escolas desativadas, albergues, hotéis, quando tem a possibilidade, né? Mas sempre buscando não perder a essência. Nós sempre queremos que eles tenham a essência mantida, a sua essência, sua forma de ser preservado. Claro que com todos os cuidados e protocolos que são necessários, principalmente agora em época de pandemia. A gastronomia local, a gente tentou, junto com orientação de nutricionistas, definir cardápios dentro da realidade de cada local, para que houvesse uma maior variedade de alimentos, de experiências, né, dessas vivências, dessa experiência gastronômica. Então, tem o pão, a cuca. Muitos começaram a plantar, a ter a sua horta, coisa que eles já tinham perdido esse hábito, mas devido ao caminho eles começaram a fazer a plantação. O caminho é algo de inclusão também. Nós já tivemos deficientes visuais, auditivos, cadeirantes. Aqui é uma menina que veio com os pais, ela tem dificuldade motora, e é emocionante os pais conduzindo ela durante todo o caminho, integrando. Então isso é algo que nos gratifica muito. Aqui, voltando às simbologias, o amuleto, a cruzinha peregrina com as sementinhas, feito bem do jeito que os guaranis definem, reforçando a questão da credencial, o certificado, os selinhos, o certificado. E aí, então, em 2019, nós conseguimos
vejam, 18 anos depois de iniciarmos o caminho no território brasileiro, nós conseguimos incluir Paraguai, Argentina e Brasil. Desculpe, incluir Paraguai e Argentina no roteiro. E o nosso caminho pulou de 325 para 750 quilômetros de caminhada. 30 dias caminhando. E é o primeiro caminho internacional da América Latina, o primeiro caminho que passa fronteiras. Então, isso tem uma importância, é o primeiro roteiro verdadeiro de integração do Mercosul. Nós passamos por 21 locais de patrimônios culturais da humanidade, inúmeros locais onde haviam também, onde há vestígios, enfim, materiais arqueológicos. Então, desse trajeto, aqui tem um mapa já mais amplo, então, que mostra ali a parte de cima, esses 750 quilômetros, certo? Envolvendo esses 3 países e 21 patrimônios históricos. E uma próxima etapa que nós definimos, que é incluir alguns povos que estão ali para baixo de São Borja, no lado da Argentina, atual Argentina, Japeyú, La Cruz, Santo Tomé. Então, é um caminho em construção, o caminho é algo muito orgânico, está sempre sendo construído. E o ano passado nós tivemos a felicidade, isso é uma coisa que nos deu uma energia muito grande por termos tido o reconhecimento do IFAM no Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade, em relação a ações de incentivo e preservação, de relevância e caráter exemplar de preservação do patrimônio material. Então, para nós temos muito orgulho de termos recebido esse prêmio e que para nós foi muito importante para o reconhecimento local e também por uma credencial, né, um cartão de visita e reforçar essa parceria que nós temos com as instituições, universidades, com o próprio IFAM, os governos, tanto o estadual, federal, os governos municipais. O caminho das missões sempre busca ser um parceiro e colaborar dentro do possível para a ampliação desse nosso valorização do nosso patrimônio. Eu coloquei agora aqui uma sequência de fotos, eu vou usar o tempo, não sei quanto tempo eu tenho ainda, mas eu vou passando algumas sequências de fotos e vou falando um pouquinho sobre o caminho. Aqui é uma preparação que a gente faz para os grupos, momento místico, fazendo com que as pessoas, digamos, entrem numa energia um pouquinho, desça um pouquinho daquela loucura nossa do dia a dia para entrar nesse espírito peregrino. São Borja é riquíssimo no patrimônio histórico, no material e no imaterial é muito forte também. Nós temos lá João Goulart, a casa do João Goulart, o museu da casa do Getúlio Vargas, um rico acervo jesuítico guarani, tradições como a festa do São Joãozinho, a questão da religiosidade popular, com várias crenças lá, muito interessante, São Borja. O trajeto ele é todo sinalizado com flechas amarelas, a gente tenta manter, como é uma iniciativa privada e o setor público tem uma certa dificuldade, a gente entende, né, economicamente, eles, dentro das possibilidades deles, eles ajudam, mas a gente buscou uma forma de sinalizar, que são com setas amarelas, e estamos buscando uma sinalização definitiva também. Isso já é um ícone de peregrino e ciclista, é a seta amarela. Então, ao longo do caminho... Oi? Eu tenho a ingrata missão de te dizer que tu tem 5 minutos, tá? Perfeito, perfeito. Agora eu vou só, Jussara, falando um pouquinho, aí quando vencer o nosso tempo, não tem problema, né? Eu só vou mostrando aqui um pouquinho da nossa experiência do que é o caminho. Então, ali em cima, o seu João de Matos, bem ao centro, lá um gauchão, que só uma vez ele não usou bota e bombacha, que foi no casamento do filho dele, e ele até hoje se arrepende. Então, é um boliche, é uma casa centenária que eles têm.
e que as pessoas se encantam, ele contando, declamando os causos, né? A Dona Preta aqui com um chimarrão na mão, uma pessoa que abriu a casa dela para receber de passagem, né? Esses peregrinos lá para tomar uma água, um chimarrão, quando era possível tomar o chimarrão, certo? É importante falar assim, todos os hospitaleiros, todos os prestadores, eles recebem, têm o seu valor, os guaranis recebem para fazer o seu certificado. Então, isso é muito importante, essa geração de renda. Aqui eu chamo de jirico, eu chamo de carro genérico, pegam um pedaço de qualquer coisa e vão fazendo um carrinho, já serviu de apoio para peregrino que teve dificuldades para se locomover em certos trajetos, teve um carro de apoio interessante, diferente. Isso enriquece a experiência desse pessoal que vem. Aqui é São Nicolau, com toda a sua riqueza histórica lá do sítio arqueológico. Benzedeiras, as pessoas simples ao longo do caminho que recebem, são coisas que marcam essas pessoas que vêm de longe e a nós também. Nós somos apaixonados por isso tudo que nós temos aqui e sempre vamos querer valorizar. Paisagens belíssimas, cenas. Muitas pessoas já realizaram estudos de mestrado, doutorado, pós-graduação, vários artigos sobre o caminho das missões. Ele é também uma fonte de pesquisa e de resgate. Uma harpa guaranítica, aqui nós temos a harpa guaranítica, que foi criada na redução de São João Batista pelo padre Antônio Sepp, que a gente conhece como harpa paraguaia. Essa cruz marca um ponto onde houve uma revolução, uma das lutas, uma batalha da Revolução Federalista, interior de São Luís Gonzaga, perto de São Lourenço. E a cruz, as pessoas deixam os lenços brancos e vermelhos atendendo pedidos e graças atendidas. Aqui é São Lourenço, nós somos apaixonados pelo sítio arqueológico de São Lourenço. É uma riqueza muito grande que o Brasil, o mundo precisa reconhecer. O Santuário do Caró, com os nossos santos mártires, a história do coração do Padre Roque, os santos da Igreja Católica, onde há uma grande devoção, a fonte milagrosa, que os devotos acreditam nos poderes milagrosos dessa água. A cultura gaúcha é envolvida quando há apresentações. São Miguel, que é o nosso cartão de visita. E o interessante é que deixa de ser apenas uma fachada. Então, tu estar aqui, viver isso aqui, você entende que a coisa era muito mais ampla. Que só atrás da fachada já tem um conjunto de uma igreja que é impressionante. E se olhar para os lados, percorrer o caminho das missões, por exemplo, ver que a coisa é muito mais gigantesca. O convívio com os guaranis, a estrada que deixa os pés da gente coçando para ir para a estrada, as frutas que o caminho nos dá graça nas suas épocas. São João Batista, este local, então, importantíssimo na história das missões, um rico acervo ainda, tem muita coisa para ser descoberta em São João Batista. Aqui, essa casa aqui foi feita com pedras, aquela de São João de Matos, e é o albergue dos peregrinos. Então, aqui, os peregrinos são recebidos e muito bem acolhidos. De novo, São João Batista, um albergue no Parque das Fontes, em São João Batista, músicos que se apresentam, então é um encanto, as pessoas participam, se emocionam, choram, dão risada, é muito interessante. E a chegada, isso aqui eu vou tentar dar uma seguradinha, a chegada em frente à Catedral Angelopolitana, agora não, mas normalmente as pessoas chegam de mãos dadas, começamos juntos, todos chegamos juntos, os sinos badalam, e as lágrimas correm. É impossível não se emocionar com essa chegada em frente a Santo Ângelo. Tá bom? E é uma coisa que muitos já percorreram várias vezes, e os ciclistas também. Nós temos pessoas com 80 anos que já fizeram 10 vezes o caminho das missões. Crianças com 7 anos percorrendo esse trajeto. Aqui eu já terminei os meus slides. Tá? Percorrendo, deixa eu interromper o compartilhamento. Eu acredito que meu tempo já estourou, mas assim, pouquinho.
as pessoas percorrendo esse trajeto várias vezes e isso nos orgulha muito. E também nos orgulha essa oportunidade que vocês deram de nós contarmos um pouquinho do caminho. Obrigado. Nós estamos todos encantados, Cláudio, e loucos de vontade de fazer. Chega a dar uma emoção, porque é tantos elementos da nossa cultura que perpassam aí nesse trabalho de vocês. Parabéns, Cláudio, magnífico. Obrigado. Depois a gente abre, então, para uma conversa com o pessoal. Eu vou chamar a Ivone. Antes disso, quero dizer que me senti muito agraciada no teu trabalho, porque o meu pai teve um bolicho quando eu era pequena e me deu muita saudade, sabe? Que legal, que legal. É. Venha, vamos caminhar. Lindo, lindo. Bom, de uma experiência rural, mística, religiosa, vamos fazer um passeio pela capital de todos os gaúchos, então, né? Visitando diferentes facetas do nosso patrimônio urbano. Então, vou apresentar para vocês a Ivone dos Passos Maio. Bem-vinda, Ivone, muito obrigada por aceitar nosso convite. Ivone é bacharel em turismo pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É especialista em gestão do território pela Unicinos, mestre em turismo pela Universidade de Caxias do Sul, doutorando em sociologia pela URGS, na linha de pesquisa Participação Social e Políticas Públicas. Lecionou nos cursos de turismo da Universidade Federal de Pelotas e nas faculdades integradas de Taquara. Nesta última, coordenou por 2 edições o curso de Guia de Turismo Regional e foi membro do Comitê de Ética em Pesquisa. Desde 2009, é técnica de nível superior da Prefeitura de Porto Alegre, tendo sido gestora de diferentes áreas ligadas ao turismo, eventos, gestão e orçamento e educação. É membro do grupo de pesquisa Ativismo, Contestação e Engajamento, GEPASSE, não sei se eu pronunciei corretamente. Ivone Maio, então, participa com a palestra intitulada de Linha Turismo, Conectando Atrativos Cultural de Porto Alegre. Bem-vinda, Ivone, a palavra é tua. Obrigada. Queria agradecer a organização desse evento, em especial nas figuras da Rossana Prado, né, que foi quem me convidou, e da Jussara, que me deu aí toda a assistência aí ao longo da semana e hoje, né, Jussara? Obrigada. Queria cumprimentar também, dar boa noite aos ouvintes, ser um público bem bom, né? Tá todo mundo já bem saturado, né, de online, mas o evento está super prestigiado. Que bom, fiquei super feliz. Então tá, gente, vou compartilhar aqui minha apresentação. Eu vou colocar para te ajudar, Jussara, eu vou colocar meu cronômetro. Aí eu te economizo. Então tá, eu vou falar um pouquinho, como ali a Jussara falou, né, eu tenho ligação com a Prefeitura de Porto Alegre há mais de 10 anos, meu concurso foi na área de turismo, né, como bacharel em turismo. Atualmente eu estou licenciada em função do doutorado, mas trabalhei muitos anos diretamente com a linha turismo, com centros de informação turística, com escola social de turismo, então tenho uma experiência bem boa, assim, nessa parte de gestão pública de turismo e muito feliz também, né? Claro, momentos de altos e baixos, né? Agora já tem uns anos que perdemos a Secretaria de Turismo, ficamos menorzinhos, mas é aquela antiga luta. Eu acho que aqui a gente não vê, né, quem são os convidados, mas imagino que os interessados hoje são pessoas já ligadas ao turismo, gestores da área, alunos, né, então que já conhecem um pouco aí desse cenário. Eu vou falar um pouquinho da linha turismo, que eu dei esse título, né, Conectando Atrativos Culturais, que a ideia é essa, pensar um pouco como esse produto turístico da capital, que já tem aí quase 20 anos, né, ele é de 2003, para além do seu papel como um city tour da cidade, ele acaba fazendo um papel muito de conexão, assim, entre diferentes atrativos, e aqui eu vou falar um pouco sobre isso.
Então, como eu disse, a linha turismo ela inaugurou em janeiro de 2003, naquela época Fórum Social Mundial, foi uma demanda atendida pelo orçamento participativo, que eu acho uma coisa super interessante de pensar que um equipamento desses tenha sido de uma demanda da sociedade, né? Em 2008, a gente ainda tendo só um veículo, lançou o roteiro Zona Sul, então com essa pegada mais desse ruro urbano, né, que Porto Alegre tem, né, que é uma área rural riquíssima, é uma das capitais com maior área rural do Brasil. E aí em 2012 a gente conseguiu aumentar a frota e implantar o sistema Hop-on/Hop-off, que é esse sistema que a pessoa compra um ticket e ela ao longo daquele dia pode subir e descer várias vezes, né? Enfim, tentando incentivar que a pessoa circule mais pela cidade e não fique presa só ao circuito do City Tour. E aqui, para vocês terem ideia, a gente já transportou mais de 1 milhão de passageiros, isso contando pagos, né? Dentro das cotas sociais, esse número com certeza é bem maior. Então, vou falar um pouquinho desses desafios, né? Que é tentar ir além desse papel do City Tour, que acaba sendo assim algo bastante repetitivo. Vocês sabem que a gente grava aqueles áudios, né? Apesar de que acaba assim, como Porto Alegre é uma cidade que não é, vamos dizer, evidentemente turística, no senso comum, as pessoas não veem Porto Alegre como um local turístico, e grande parte dos nossos turistas aqui são o que a gente chama de turista de negócios e eventos, né? É um turista que vem para alguma atividade, por exemplo, para um evento, uma área de medicina, seja do que for, e acaba nesse tempo livre, né, conhecendo a cidade. A linha turismo veio muito para tentar mudar um pouco essa visão, né, sobre Porto Alegre e tentar fazer ser um cardápio, enfim, mostrar o que a cidade tem. Mas claro que aí a gente tem uma série de desafios, né, que é manter a atratividade de um city tour como esse ao longo de quase 20 anos, como eu falei, sempre com recursos escassos, é um serviço público, né, que vem recebendo investimentos menores, enfim. E aí eu vou falar um pouco aqui ao longo de cada uma das estratégias, como é que a gente fez parcerias e tentou ampliar essa rede, né? E essa tradução, vamos dizer assim, da cidade para as pessoas que visitam, já que ela não é tão óbvia. A primeira coisa que a gente fez lá atrás, quando a gente lançou esse sistema Hop-on/Hop-off, foi investir em bons materiais impressos. A gente sabe que hoje a questão digital e até pela questão ambiental está muito forte, mas o turista ele tem bastante necessidade ainda, principalmente de mapa, né? Esse mapa turístico auxilia muito, mas a gente tentou ir além e pensar. A gente deu o nome de Cruzando o Paralelo 30, fazendo uma brincadeira, né, com a música dos Ramil, que é, bom, vamos tentar cruzar Porto Alegre, o que Porto Alegre tem de legal para mostrar. E aí a gente fez um material para cada área turística que a gente chamou. Então, ali no Centro Histórico, a gente tinha 2 tipos de roteiro, um que a gente do Centro Alto, né, matriz ali, e outro que a gente chamava de Centro Baixo, o Moinhos de Vento e a Cidade Baixa. E esse material tentava trazer o máximo de informação, usando muito a estratégia de usar os pictogramas, usar imagens, porque também não adianta fazer um material cheíssimo de texto, né, que as pessoas não vão ter como ler. Mas tentava trazer, por exemplo, ali é acessível ao cadeirante, tem um café, tem um restaurante, que tipo de patrimônio eu vou encontrar ali, tem lojas perto, enfim, a gente tentava trazer o máximo de informação que fosse relevante para o turista, além, é claro, de um breve texto sintetizando qual era as principais atrações que ele ia encontrar naquele lugar. Então, um breve texto sobre o Santander, um breve texto sobre o mercado público, etc. O que fica um textinho desse tamanho, mas exige um monte de pesquisa, um monte de coisa, né? Vocês sabem, quem trabalha com material turístico, como é que é. Então, essa foi uma das estratégias que a gente fez para justamente convidar as pessoas a não ficar só naquele city tour fechado, a fazer o desembarque e aí conhecer um pouco dessas áreas, e aí depois então voltavam para o ônibus e conseguiam concluir
o roteiro. Só antes de eu passar para o próximo projeto, interessante foi quando a gente estava montando esse projeto, a gente fez toda uma articulação com todos os atrativos de cada um desses espaços, né? Então, por exemplo, a gente foi se reunir com o pessoal do Memorial, do Margues, da usina na época, né? Agora faz um tempo já que está fechada, enfim. E aí, por exemplo, saber se eles tinham visita guiada, se era todos os dias, precisava agendar, todo esse tipo de informação que numa pesquisa anterior os turistas tinham apontado sobre Porto Alegre. Olha, é difícil saber o que fazer em Porto Alegre, é difícil saber como chegar, o que fazer. Então a gente tentou mastigar ao máximo essa informação para que realmente a pessoa se sentisse segura em ir visitar os espaços, né? Aqui é um outro projeto que aí também eu acho que é uma conexão bem legal que a linha Turismo consegue fazer com a questão do patrimônio de Porto Alegre, que é o projeto Turismo Fazendo Escola, tá? Então aqui a gente atende todas as escolas da rede municipal, as crianças que estão ali pelo 4º ano do ensino fundamental, que estão estudando a sua cidade, né? E eles fazem, então, o passeio do ano, vamos dizer assim, é passear na própria cidade, né? Então a gente sabe que muitas vezes uma criança que mora lá na zona sul de Porto Alegre, no seu dia a dia, às vezes não vem ao centro, ou se vem para resolver uma coisa com seus pais, etc. E aí a gente tenta trabalhar um pouco esse olhar, né, da criança e de conhecer e reconhecer a sua cidade com outras informações, enfim. E a gente faz esse projeto em parceria com o Museu de Porto Alegre Joaquim José Felizardo, e tem sido um projeto que já ganhou prêmio, etc., um trabalho muito, muito legal. Além das visitas, então, tanto ao museu quanto à linha Turismo, eles são acompanhados por um guia, não é com gravação, então aqui também tem aquela questão de adaptar a linguagem, né, aos teus diferentes públicos, né. Eles ganham um jogo pedagógico, ganham folha de desenho da linha Turismo, e a gente faz toda uma proposta junto com as professoras para que essa visita se desdobre num projeto lá dentro da escola, pensando o entorno da escola, os atrativos do bairro, enfim, é um projeto super, super rico. Agora a gente está com a pandemia, já está parado há um tempo, espero que a nova gestão aqui dê continuidade para esse projeto. Bom, um outro caso que eu acho interessante, esse já é mais recente, a gente começou a fazer isso em 2017, aqui eu estou misturando vários tempos, né, mas eu acho que é interessante para quem é gestor de outros municípios e tal do interior, ter ideias, né, e aí eventualmente depois posso deixar meu e-mail, a gente pode, quem tiver interesse, a gente pode falar mais sobre cada um dos projetos. Aqui, você sabe que Porto Alegre é a capital que tem o maior número de cervejarias artesanais do Brasil. E Porto Alegre tem muitas cervejas premiadas, começou a se destacar muito nessa área da cerveja artesanal. Claro que isso é algo que tem acontecido amplamente, não só aqui no Brasil, mas acaba que Porto Alegre construiu um know-how, né, uma experiência bem bacana e tem sido bastante reconhecida aí nos concursos, etc. E aí, então, eu me lembro que foi no aniversário de Porto Alegre, em março de 2017, a gente lançou esse roteiro que a gente chama de um roteiro temático, que é justamente assim, pensando um pouco nessa questão ali daquele bairro ali do 4º distrito e como forma de dar mais visibilidade e tal para essas cervejarias. Então, cada roteiro escolhe 4 cervejarias, a gente faz toda uma adaptação, ele não é o roteiro tradicional da linha Turismo, a gente faz todo um novo texto, é um guia mesmo que faz, feito toda uma pesquisa, trazer um pouco da colonização alemã, da tradição cervejeira de Porto Alegre, desde lá da cervejaria Bopp, né, do prédio lá do Hotel Widerspan, e pouca gente sabe aquele conjunto de casas ali, bom, aqui a gente está entre pessoas do patrimônio, sabem, né, mas aquele conjunto de casas ali em frente ao Moinhos Shopping, também é do TEL, né, e construídas para justamente abrigar os trabalhadores lá da cervejaria. Então, a gente inclui todas essas informações e altera o roteiro para contemplar essa abordagem, né, ali
falei da colonização alemã, falamos da história do Grêmio, né, que tinha o seu campo ali onde hoje é o Parque Moinhos de Vento, o Parcão. Então, enfim, a gente faz toda uma adaptação temática para atender essa questão do tour cervejeiro, e aí vai então em direção ao 4º distrito, e lá a gente visita 4 cervejarias. Na época nós tínhamos em torno de 16 cervejarias parceiras, então a gente vai trocando, né, vai girando entre elas, e lá a gente passa o bastão, então, pro dono ou pro mestre cervejeiro, e aí eles fazem a exposição sobre a produção da cerveja, trazem curiosidades. Tem muito cervejeiro aqui que testa receitas bem malucas, com erva mate, com abóbora, né, com mil coisas regionais. E os turistas e moradores, enfim, porque a linha turismo tem essa característica de sempre ter meio a meio. Porto Alegrense, que bom, usufrui bastante da linha turismo, fazem degustação e tal. Foi um projeto bem bacana. E aqui eu trouxe o exemplo também de uma articulação com um evento, né? Pensando assim as diferentes possibilidades, né, que um equipamento como a linha turismo ou não necessariamente um ônibus double deck, a gente sabe que cidades do interior têm outros tipos de veículo adaptado para isso, né? Mas como potencializar, né? A linha turismo acabou virando assim uma marca, uma das poucas coisas que não mudou, por exemplo, de gestão para gestão, é justamente a marca, aquela da carinha, né, do Porto Alegre Turismo, e essa escrita da linha turismo. E a gente brigou muito para que se mantivesse, né, porque justamente construir a imagem de uma marca, a gente sabe que é algo bastante difícil e fica muito complicado se a cada gestão a gente tem um novo nome, uma nova marca, né, a gente pode ter alterações, claro, a própria pintura do ônibus mudou, mas sempre mantendo, né, uma linha, uma identidade visual que faça referência à marca. Bom, a Noite dos Museus também, se não me engano, o primeiro ano que a gente participou também foi 2017, foi uma iniciativa dos próprios organizadores que nos procuraram, sugerindo para que a gente pudesse pensar junto uma forma de integrar a linha turismo no evento. E foi uma loucura, porque na verdade o público desse evento foi algo assim absurdo, se eu não me engano, esse ano aí tinha 52 mil pessoas, foi uma loucura mesmo, inclusive tinha jogo do Inter nessa noite, e enfim, né, juntou tudo, sabe como é que fica o trânsito aqui em Porto Alegre, quem é daqui. Mas foi uma experiência muito bacana, circular pela cidade à noite, convidar as pessoas a esse outro olhar, com essa iluminação que dá toda a graça, né, toda a ênfase na beleza desses prédios. Tinha atração de música, de gastronomia, misturava várias formas de expressão cultural e artística, e a linha turismo ficou super feliz de fazer parte. Então, o que nós fazíamos? Nós saímos ali do nosso ponto de embarque, que é na Cidade Baixa, ali na Travessa do Carmo, e aí nós atendíamos a todos os museus participantes do projeto, se não me engano, eram 12 pontos. E aí a pessoa tinha um passaporte, né, e ela pagava uma vez, acho que em torno de R$30, e fazia o embarque e desembarque ao longo da noite. Então foi muito bacana. Bom, e aí eu sou meio objetiva demais, depois se eu passei muito correndo, vocês me mandem perguntas ali no chat. A gente na vida acadêmica, essa questão dos tempos, né, a gente é meio que treinado assim a falar muito dentro do tempo e às vezes acabo falando rápido demais. Mas assim, o que eu tentei trazer aqui um pouco assim, retomando, né? Como eu disse, esses projetos têm tempos diferentes, iniciaram em momentos diferentes, alguns tiveram mais continuidade que outros, mas eu tentei trazer assim as potencialidades, né, para a gente pensar para além do city tour, né, que é aquele passeio regular e tal, que tem sua importância. A linha turismo de Porto Alegre hoje, se vocês entrarem, por exemplo, no TripAdvisor, ela é super bem avaliada, as pessoas curtem muito, às vezes a pessoa tem pouco tempo para ficar na cidade, é uma forma de ter uma visão geral da cidade e saber, bom, onde é que eu gostei mais, eu vou descer, vou conhecer mais aquele lugar.
Mas o formato do City Tour ele também tem as suas limitações, especialmente quando a gente tem uma preocupação que é bastante presente na equipe técnica aqui do turismo de Porto Alegre, que é também estar sempre dialogando com o morador da cidade, né? Então, para isso, a gente precisa trazer novidades, trazer novas entradas, né? Que a linha turismo começa a fazer parte de projetos novos que estão acontecendo na cidade. E é um ganha-ganha, né? Porque tanto a linha turismo se mantém interessante, significativa, né, para as pessoas, quanto ela também ajuda iniciativas novas a ganharem espaço na mídia, a que a gente consiga efetivamente levar as pessoas até esses lugares. Como eu falei, é uma dificuldade que o turista encontra, assim, em Porto Alegre, saber o que fazer, quando fazer, como fazer, né? Então, a linha turismo acaba sendo um caminho seguro e que traz essa facilidade, assim, para o turista que já conhece e tal. Mas, e como eu tentei trazer a questão das parcerias, né? Vocês viram ali que todos os projetos a gente está em conexão ou com algum museu, com alguma instituição cultural, com escolas, com iniciativa privada, né? Com associações privadas. Então, a ideia é que a gente consiga construir essas redes, né? Porque senão realmente fica impossível hoje com os quadros tão reduzidos, investimentos reduzidos, etc., conseguir produzir resultados se não for justamente trabalhando dentro dessas redes. Só que o que eu queria chamar a atenção é que, apesar dessas parcerias serem muito frutíferas e fundamentais, elas não são suficientes, né? Então, às vezes a gente escuta assim muito que turismo é como se fosse assim uma atividade econômica que não precisasse de muito investimento, né? As pessoas querem retorno sem investimento, mas isso não existe, né? Então, assim, é importante a gente conseguir produzir mais com menos, dentro do quadro que a gente tem hoje da gestão pública e da gestão privada, a mesma coisa, né? Mas não existe investimento zero, quer dizer, o turismo tem que estar no PPA da sua cidade, do seu estado, né? Lá nos planos plurianuais, tem que estar no orçamento, tem que ter quadro técnico, né? Não só de bacharéis em turismo, os guias de turismo, historiadores, geógrafos, bom, dependendo do perfil aí da cidade, né? O pessoal da comunicação ali também, que o Cláudio citou. Quer dizer, nós, para produzir cada um desses projetos, né, tem aí todo um investimento em pesquisa, né, sobre esses lugares, das potencialidades de diagnóstico, dos tempos e movimentos, quer dizer, você não anda com um ônibus desse que tem mais de 4 metros de altura em qualquer rua de Porto Alegre. Você tem que fazer passeio piloto, você tem que fazer toda essa rede funcionar, né? Então, queria finalizar assim com isso. Eu acho que a gente tem muito potencial no estado. Eu acho que o Rio Grande do Sul vai muito além assim da Serra, não desmerecendo de forma nenhuma a Serra, que tem projetos e trabalhos maravilhosos. Eu sou da Zona Sul, acho que Pelotas, ali a Zona Sul também é um espaço assim ainda a ser descoberto, porque tem uma história fantástica, tem um patrimônio tanto material quanto imaterial interessantíssimo, mas é isso, a gente precisa construir isso de forma bastante consciente e investimento em recursos humanos, né, em dados, fazer produtos que tenham fundamento, né, que tenham, não é assim, eu tive uma ideia, eu vi tal coisa, lá não sei em que país, que não tem nada a ver com o nosso, com a nossa realidade, com nada, a gente pode olhar para fora e trazer ideias, mas sempre considerando o contexto local, etc. Né? Então é isso, gente. Fico aí aberta para questões, etc. Obrigada, Ivone. E este projeto é muito interessante. Em 2012, eu trabalhava na Secretaria de Cultura aqui do nosso município, Portão, e a gente sempre tinha um tema todo ano que norteava algumas ações.
e 2012 era portão aberto para o Rio Grande. Então a gente se abriu para conhecer a região. E então a gente entrou em contato com vocês, até é um prazer, né, conhecer pessoalmente. E nós levamos todos os professores da rede municipal para conhecer a capital, porque também os professores nem sempre têm tempo ou aquela viagem rápida, objetiva, né, com uma finalidade. Então a gente fez uma parceria com vocês para abonar ali algumas passagens, porque o município, a gente ia de ônibus, foram vários dias, né, que a gente levou os professores no turno da manhã e da tarde para conhecer Porto Alegre. E o passeio é magnífico, a gente realmente fica surpreso com o patrimônio, com todas as questões que permeiam esse passeio, é maravilhoso. Recomendo imensamente quando passar a pandemia, porque agora não estão podendo, né? E a gente tem muitos elogios para você e para o Cláudio. Vou tentar ler aqui alguns que o pessoal está me passando aqui, e perguntas também. A Rosana, Cláudio, você pode abrir tua câmera, faz favor, também? Então, para nós os três aqui. A Rosana Prado, que é a nossa colega aqui do colegiado, da comissão organizadora deste evento, ela coloca assim, atenção, 2 símbolos cristãos e um regional, a erva mate, planta nativa de uso referencial indígena, disseminada pelo Prata nos modos de vida e costumes. Letícia Oliveira, que lindo trabalho de inclusão, parabéns pelo roteiro, pela sensibilidade na valorização da comunidade local e do patrimônio cultural do Rio Grande do Sul. Nesse sentido, quero dizer que a Ivone realmente ela tem toda a razão, né? Nós temos muitos elementos riquíssimos, interessantes, maravilhosos, e às vezes, como o Cláudio falou, juntando as duas falas, o cidadão, o citadino lá, tem vergonha de mostrar os seus saberes, os seus fazeres, porque falta aquela compreensão, e aí a função da educação patrimonial de mostrar o valor dos seus conhecimentos, né? A importância de compartilhar os seus saberes também. A Maria da Graça Sebem, parabéns pelo prêmio. A Juliana Jasper, aí mostra a diversidade cultural e da paisagem do nosso estado, mostrando como o patrimônio está relacionado com o turismo rural na prática, né? Cuidados com o patrimônio, com as pessoas, parabéns, lindo trabalho. A Angelita, nossa colega aqui do colegiado, parabéns por esse projeto maravilhoso, é o resgate da história da região e ao mesmo tempo é muito inovador. A Mônica Pons, parabéns, belíssimos projetos. Delci Klunk, Cláudio, indescritível sentimento que este lugar nos traz. Já visitei 2 vezes esta região e gostaria de voltar. Que legal, olha só. Lídia Rodrigues, parabéns, vontade de fazer o caminho. Eu também fiquei cheia de vontade de fazer, né? Rosana Prado, gostaria de saber sobre o aldeamento das comunidades indígenas, estão regularizadas e dentro dos padrões de sustentabilidade, possuem acesso a matas nativas e água livre, como corresponde à Agenda 2030, desculpa. Sim, nós temos aqui na região 2 aldeias, uma em São Miguel, que já são mais ou menos, deixa eu pensar, 2010, então já está há 10 anos, eles estão numa área deles, regularizada, tudo certinho, com região de mata, com escola dentro da aldeia, com professores da própria Mbiá Guarani, então já tem uma estrutura um pouco mais consolidada. A aldeia aqui de Santo Ângelo ela é mais recente, ela está já há 2, 3 anos, e também foi uma parceria entre o setor público, municipal, estadual, o Ministério Público interferiu, então também conseguiram uma boa sede para eles, e estão por vias de ampliar
há todo um aparato de apoio, né, embora eles também tenham essa questão da sua própria cultura, né, saber como conduzir. Então, sim, eles estão regularizados. Que legal. Então vamos adiante, que tem muitos elogios, muitas perguntas aqui. Parabéns, Angelita Peixoto. Parabéns, Ivone, pelo projeto tão bem estruturado e consolidado na vida de Porto Alegre. É um grande orgulho esse projeto. A Rúbia Friso, que também é nossa colega aqui do colegiado, o Observatório do Turismo tem o levantamento de quanto o turismo representa para a economia da cidade. E a Juliana Jasper, a linha turismo proporciona um olhar diferente para a cidade, várias inovações. Parabéns pelo trabalho, Ivone. Então, vocês têm esse levantamento do quanto o turismo representa para a cidade? O Bentur, né, que é o Boletim Estatístico Municipal do Turismo, na verdade ele faz um levantamento em cima dos impostos gerados, que é o imposto municipal, aquele sobre serviços. Ele pega as atividades características do turismo, né, hospedagem, agência de eventos, agência de viagens, e consegue medir o impacto desse imposto na arrecadação. O impacto, então isso vocês conseguem achar ali no site do turismo ali de Porto Alegre, Bentur, tá? É o nome do boletim. Já temos dados desde 2012, se eu não me engano, que o Bentur é feito. Eu queria fazer também uma pergunta para o Cláudio, que eu vi que vocês reaproveitam antigas escolas. É muito comum no interior do Rio Grande do Sul, com o processo de urbanização, com esse projeto aí das últimas décadas de transporte, não é vantajoso manter uma escolinha com 10 alunos, então eles fecham. Eu achei maravilhoso, porque é muito comum é um patrimônio público que fica ocioso, se depredando, e vocês estão reaproveitando então como alojamento. Pode falar um pouquinho mais sobre isso para nós? Sim, exatamente. Um dos locais onde nós ficamos, que realmente era uma escola, foi desativado bem nesse contexto que tu colocaste, de remanejamento de alunos, né? E o interessante é que a pessoa que recebe, né, a família que recebe, que são pessoas já da terceira idade, era professora ali. Catequista ainda é usado também para catequese da comunidade. E ela usa isso também como um resgate para ela, né? Uma forma de estar presente. Ela recebe os peregrinos cantando uma musiquinha. Então, a gente vê esse sentimento muito forte. E sim, esse utilizar das estruturas, isso foi um grande quebra-cabeça, porque nos interiores nós temos muitos locais que não teriam condições de receber os peregrinos. Porque nós limitamos, e isso é uma outra coisa que eu não coloquei, nós limitamos ao número de 15 pessoas. Certo? O grupo maior é 15 pessoas. Justamente para não criar um problema estrutural e para possibilitar com que as pessoas ficassem todas integradas. Se um grupo é muito grande, ele subdivide, e a ideia é fazer uma integração. Né? Então, dentro disso, essa é uma das escolas, um dos lugares que nós utilizamos, casas também antigas, porque essa ideia de contextualizar, de colocar junto com as comunidades. Além de caminhadas em grupos, pode fazer individual. Se a pessoa tiver uma experiência em caminhada, coloca a mochila nas costas, a gente faz a reserva com o pessoal, avisa o pessoal, e a pessoa pode percorrer tranquilamente. Deve ser uma experiência inesquecível, com certeza. Com certeza. Só para colocar, para motivar vocês, tem carro de apoio, agora nós temos carro de apoio, então já dá uma tranquilidade. Se achar que não vai vencer, sobe no carro de apoio. E outra coisa, nós temos também, o Caminho das Missões também criou trilhas curtas, e aí vai um pouquinho dentro do que a Ivone colocou, desse caminhar noturno, desse percorrer noturno, né? Essa visão diferenciada da noite. A gente fez a trilha da lua cheia. E aí são várias trilhas em vários locais da nossa região, de 10 quilômetros, 12 quilômetros,
8 quilômetros. Um dia é na aldeia dos Guaranis, então vai lá, eles fazem a apresentação. Outro dia, com autorização do IFAM, a gente faz uma caminhada noturna dentro do sítio arqueológico lá de São Miguel, as ruínas, e depois caminha mais 8 quilômetros até uma propriedade. Então é uma forma de incentivar a comunidade local a conhecer esse mundo peregrino e conhecer a sua própria aldeia. Né? E aí também é um convite para vocês. Né? Daí não é tão perigoso assim para fazer uma caminhada. Legal, muito interessante. Ivone, como é que vocês integram o cotidiano de Porto Alegre nesse passeio? Porque o cotidiano é muito do nosso patrimônio material, né? E a gente sabe que Porto Alegre tem toda uma cultura própria, assim como todas as cidades, mas sendo a capital do estado. De que maneira vocês conseguem integrar o cotidiano e material com a visualização ali do patrimônio material, né? A linha turismo, ela vai falar tanto daquilo que o turista está vendo efetivamente, né, ao longo do City Tour, né, dos parques, dos prédios, da arquitetura, dados históricos da cidade, mas ela vai falar também dos modos de vida, né? Quando a gente passa ali na frente, nem sempre, por exemplo, o turista está fazendo o passeio numa terça-feira, não tem brick da Redenção, né? Mas a gente não vai poder deixar de falar do brick, de falar do hábito das pessoas de irem tomar chimarrão, caminhando nas barracas do brick. A gente gosta muito de, como eu disse ali, que a gente fez a brincadeira com o Paralelo 30, em função da música dos Ramil. A gente gosta muito de fazer isso, assim, de trazer citações de textos de autores gaúchos, né, de trazer músicas. Então, assim, tentar trazer um pouco realmente dessa atmosfera, assim, do que é estar em Porto Alegre, né? E uma outra forma também que a linha turismo tenta se manter em conexão com o cotidiano da cidade é uma certa flexibilidade. Então, por exemplo, assim, tem feira, lá a festa do pêssego e da ameixa lá na Zona Sul. A gente acrescenta uma parada na festa, deixa as pessoas descerem por 20, 30 minutos, comprarem frutas, conhecerem aquela... Então, a ideia não é um produto assim parado, né? É um pouco essa ideia que eu quis trazer. A gente precisa estar se conectando e se movimentando justamente com aquilo que a cidade tem para oferecer de experiência, né, para as pessoas. E tem muitas experiências, muitas coisas interessantíssimas mesmo para oferecer, sem dúvida alguma. E como esse webinário tem nos oportunizado conhecer o Rio Grande do Sul, inclusive a capital que a gente conhece, mas acaba não aproveitando realmente tudo que ela tem para nos oferecer. Mas eu queria perguntar assim para os dois, como profissionais do turismo, como estabelecer assim uma relação mais proveitosa da captação de recursos para o investimento, porque a gente sabe que, como bem disse a Ivone, como a gente precisa de investimento e de um olhar amplo sobre o turismo, porque não é só, eu tive uma ideia, né? Como você falou, eu tive uma ideia e agora eu quero ganhar em cima disso. Cláudio, 20 anos de trabalho, né? Como vocês percebem essa questão dos recursos, se pudessem falar, porque nós temos muitos trabalhadores do setor da turístico e cultural de modo geral, mas também temos muitos gestores municipais. O que vocês podem nos trazer dessas experiências para que, sei lá, de repente consigam aplicar aí nos municípios, se vocês pudessem falar um pouquinho sobre isso. Rapidamente, assim, eu vejo que precisa uma sincronia maior, uma visão mais aproximada. Ainda há um preconceito que o setor público não pode ajudar o setor privado. Então, isso é um dos problemas que se enfrentam. Nós somos uma iniciativa privada, mas geramos impostos, geramos um bem para a sociedade. Então, é preciso que esse olhar se quebre um pouco, esse olhar errôneo, né? Uma vez teve uma iniciativa aqui em Santo Ângelo, eu achei muito interessante,
porque vai ao encontro de uma necessidade que muitas vezes o setor privado não consegue alcançar. Essa questão de busca de projetos, de recursos, né? Muitos empresários têm a dificuldade em montar projeto, em pensar o projeto. E a prefeitura, a gestão, alguns anos atrás, ela colocou dentro do setor, da Secretaria de Planejamento ou de Turismo específico, uma equipe para auxiliar a montagem de projetos. Então, assim, várias pessoas que tinham ideias, iniciativas, ou já tinham o seu empreendimento criado, eles puderam se usar dessa equipe para montar projetos e encaminhar para conseguir recursos. Quer dizer, então esse já é um caminho a se seguir para poder colaborar com o setor privado. Porque a gente sabe que muitas vezes montar um projeto é um bicho de 7 cabeças para muitas pessoas, que realmente não tem um conhecimento, não tem uma educação mais avançada, né? Mas que tem um empreendimento, tem a vontade de realizar. Né? E para fechar, turismo precisa de muito tempo, muita paciência. Não vai esperar que retorne em 6 meses, né? O investimento, seja humano, seja financeiro, é algo a longo prazo e de muita persistência. Ivone? Bom, concordo, acho que o Cláudio trouxe, eu vou destacar 2 coisas que ele falou e vou trazer alguns exemplos aqui. Primeiro, essa questão da captação, né? Realmente tem bastante recurso disponível, especialmente nessa área de turismo, inclusão produtiva, patrimônio, cultura, mas precisa ter conhecimento específico para conseguir acessar esses editais, etc., né? E às vezes o que acontece, pelo menos aqui no caso de Porto Alegre, são equipes muito pequenas que são engolidas, né, no dia a dia enfim, nas demandas do dia a dia, e tu não consegue dar uma atenção específica para isso. Então, realmente, seria o ideal, vamos dizer assim, ter uma equipe de projetos, né? A gente conseguiu captar R$800 mil ano passado para um projeto todo voltado à qualificação do fundo do direito do consumidor. Quer dizer, não era nem diretamente ligado à área do turismo, mas a gente conseguiu fazer todo um projeto voltado ao consumidor com esse viés do turista, e conseguimos um recurso significativo, né, de 800 mil. Então, realmente é um caminho. Essa questão das parcerias público-privada, eu acho que é fundamental. Aqui em Porto Alegre a gente conseguiu instituir o Contur em 2019, já tardiamente para uma capital, mas conseguimos. E isso foi muito interessante, porque isso potencializou bastante. Eu não conheço ali a realidade das missões, se tem Contur ou não, mas através do Contur a gente conseguiu aumentar bastante assim, a proximidade dessa rede entre as entidades privadas e o setor público. Vou dar um exemplo, assim, o Festures em Gramado, né, que é um evento tradicional, todo ano a gente vai. A gente estava com um recurso super reduzido para ir, com tempo escasso, e a gente conseguiu montar um stand pago pela prefeitura, mas que todo o atendimento do stand, todos os atrativos dentro do stand, desde degustação de comida, material, tudo foi dessas entidades privadas participando do Contur. Então, os cervejeiros entraram com os caminhos rurais e assim por diante. Então, realmente, num contexto em que a gente sabe que o orçamento público tem diminuído muito, né, as parcerias são fundamentais. Mas, no caso específico do projeto que eu trouxe aqui para vocês, a linha turismo ela é superavitária. A gente tem uma série de projetos sociais que atende gratuitamente, mas a gente tem um recolhimento de fundos, ela opera, né, em parceria com a Carris, que é uma empresa pública. Então, a gente tem hoje um fundo que é alimentado pela receita que a linha turismo gera. Então, também é uma forma, né, que a próprio poder público crie oportunidades de, aqui sim, trazer recurso novo, né, para dentro do caixa. E sem recurso não tem como a gente dar seguimento a projetos, né? Ivone, Cláudio, gratidão por essa noite, relatos belíssimos.
Já fiz o passeio de Porto Alegre, mas eu fiz várias vezes com os professores e eu sempre via algo diferente, mesmo quando a gente fazia o mesmo caminho. É interessante isso, né? E Cláudio, quero fazer sim, vou ter que treinar um pouquinho, porque são muitos quilômetros, né? Então, quero agradecer a todos, todas e todas que nos acompanham e nós, como colegiado setorial de memória e patrimônio, a gente tem uma preocupação muito grande de que o desenvolvimento ocorra, mas com a preservação, com o olhar integrado. Então, a gente fez aqui só um fechamento, né, relativo a turismo, porque a gente vai ter várias outras noites com temas específicos. Então, dizer que o turismo cultural, seja rural ou urbano, possui como principal atrativo aspectos da cultura humana e o contato proporcionado através dessa prática tende a enriquecer culturalmente tanto os turistas quanto a comunidade receptora. E hoje, né, foi falado várias vezes ali nas mesas, né, sobre a responsabilidade também do turista em relação ao turismo, né, em relação aos lugares que ele visita. Então, a atividade turística deve ser planejada e organizada da forma mais adequada possível para que os atrativos turísticos sejam vistos não só como fonte de renda e emprego, mas como um legado cultural deixado para as próximas gerações. Por isso, as iniciativas e empreendimentos pelo menos devem observar, né? Devem assegurar que ao aproveitar as vantagens econômicas do patrimônio, estas também sejam utilizadas na sua conservação, criando recursos, desenvolvendo a educação e reorientando as políticas públicas locais. Devem assegurar e fomentar a participação e a cooperação entre todos os atores do processo, comunidades de acolhimento, os conservadores de museus e de monumentos, os operadores turísticos, os gestores de sítios culturais e naturais, os proprietários privados, os responsáveis pela elaboração de programas de desenvolvimento e os políticos, com suas políticas públicas, né, em prol da sustentabilidade. Então, foi uma noite muito especial, cheia de trocas, de aprendizados. Que riqueza temos nesse estado do Rio Grande do Sul. Então, em nome do colegiado, quero agradecer a todos e a todas e vou chamar a Angelita. Então, Angelita, você está aí para fazer o fechamento? Estou, vamos encerrar então. Bom, encerramos essa mesa, né, e o painel temático Turismo Rural e Cultural, com os excelentes relatos de experiências, lindas experiências, né? Acho que todos nós nos emocionamos e aproveitamos esses relatos, né? Do Cláudio Henke, né? E da Ivone Maio, e com a mediação da nossa querida colega Jussara Prates, né? Lembramos que na próxima semana teremos o painel temático 8, tendo patrimônio cultural e economia criativa como tema norteador. Agradecemos a presença de todas, todos e todas e dizemos para vocês que vocês continuem acompanhando a programação que vai até o dia 22 de julho, né, que fizemos com todo carinho, né, para vocês, né, para todos nós aproveitarmos. Uma boa noite e fiquem todos bem, né? Boa noite, tchau. Boa noite, obrigada. Pessoal. Boa noite, tchau, tchau. Boa noite.